Doutor, eu tive um entorse faz mais de um ano e eu não consegui me recuperar. Ainda sinto uma dor, quando eu piso, eu sinto uma sensação de instabilidade, ou também ouço com muita frequência: Doutor, eu tive uma rasgadura na coxa e nunca mais consegui jogar futebol como é antes. Já fiz vários tratamentos, mas não deram certo. Bom, hoje, a nossa live, nós vamos discutir que acontece com as lesões musculares e por que às vezes a sua reabilitação é tão difícil. Eu sou o Dr. Alexandre Maru, sou médico ortopedista. Se você chegou até aqui, por favor, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Bom, e aí, por que a lesão muscular às vezes é tão difícil a reabilitação? A ruptura muscular, na verdade, ela não é só um fenômeno localizado, tá? Ela é mais do que um dano no tecido, né? Ela é uma interrupção também da informação neurológica, em que os sensores periféricos, os nervos periféricos, passam para o sistema nervoso central todas as informações de como está o nervo, como ele está se estabilizando, como o músculo está diante daquela solicitação de exercício. E aí, a gente vai fazer a fisiopatologia e a gente vai discutir também como que a neuromodulação pode ser integrada ao tratamento para uma reabilitação mais precoce. O problema é que vai muito além do que vemos. Às vezes, com uma lesão que você tem, seja no tornozelo ou uma lesão na coxa, na panturrilha, você vê um hematoma, um inchaço local, mas essa lesão, ela é muito mais profunda. Existe uma lesão neuromuscular aí, às vezes até neurovascular, você tem ruptura de vasos também. E essa lesão, ela vai progredir, ela vai passar a não entregar ao cérebro uma informação adequada de como está o verdadeiro estado da fibra muscular. E aí vira um ciclo. O cérebro não sabe perfeitamente como é que está o funcionamento da fibra muscular e o paciente vai tentar praticar seu esporte, vai tentar fazer aquela sua caminhada e essa solicitação ela não é respondida. O paciente tem uma outra lesão, tem outro entorse e uma dificuldade, às vezes, até de andar no seu dia a dia, às vezes desequilíbrios, e isso pode perdurar por muito tempo. Mas por que ocorre isso? Olha, eu dei um exemplo aqui para vocês entender mais ou menos como é que é a questão da força entre os músculos. Eu peguei essa polia desse motor e aí vocês estão vendo essa imagem, tem duas figuras, dois Fs, né? Uma força indo para baixo, outra força indo para cima e tem uma resistência. Quando o desequilíbrio dessa polia, em que uma força é maior, muito maior do que a outra, e rompe a resistência da polia, a polia arrebenta. É mais ou menos assim que acontece com a lesão muscular. Quando uma força entre os seus eixos acaba arrebentando. Ou vai arrebentar logo da inserção do músculo, que seja naquela parte mais branca, ou no meio do músculo, a parte mais carnosa. Isso dependendo do ponto aonde sofreu o maior estresse muscular. Mas que fibras são envolvidas? Bom, existe basicamente nessa relação, é claro que tem outras fibras de pressão, temperatura, vibração, mas a gente quer simplificar e vamos colocar apenas duas fibras. As fibras 1A, que são dos fusos musculares. Essas fibras elas são responsáveis para dizer para o cérebro
a velocidade que essa fibra está se deslocando e também essa aonde ela está se posicionando dentro da musculatura. Ela vai fazer os ajustes finos, vai informar para o cérebro que precisa ajustar um movimento ou outro, ou uma força ou outra, para que o movimento seja adequado. E a outra fibra é as fibras 1B. Elas são os óxidos tendinosos de Golgi. Elas são importantíssimas no reflexo de proteção desse conjunto de fibras. Elas vão dizer a tensão que o músculo está sofrendo naquele momento. Então, para você realizar o movimento, a gente tem algumas características. Ó, vamos imaginar. Esse movimento que eu estou fazendo aqui com o braço, para baixo e para cima, você tem músculos que estão puxando e músculos que estão sendo esticados. Mas não é só isso. Você tem músculos que evitam que no movimento oscile. Todas essas informações são passadas instantaneamente para o cérebro. A força que está sendo sofrida, a tensão que está sendo sofrida no músculo, e tudo isso instantaneamente é passado para o cérebro. O cerebelo faz correções, às vezes automáticas. E, por exemplo, não sei se você já passou por essa situação, mas você está caminhando tranquilamente, você pisa no buraco, de repente, o seu peso todo do seu corpo, que estava no pé, que pisou no buraco, ele instantaneamente passa para o outro, que é o reflexo do entorse. Esse reflexo é um reflexo protetor, que quando você tem lesão de fibras, você acaba também perdendo esse reflexo, e aí acontece fazendo o quê? Microentorses, e isso vai gerando mais lesão, né? Mas vamos continuar. Então, basicamente, a gente tem duas fibras envolvidas nessa lesão. As fibras 1A, que são lá dos fusos musculares, e as fibras 1B, que são do órgão tendinoso de Golgi. O que acontece quando ocorre a lesão das fibras 1A? Você não vai ter uma informação chegando fidedigna lá no cérebro. Essa informação está corrompida. Ela não diz corretamente o que está acontecendo. Essa lesão que ocorreu nessa fibra, ela também vai influenciar as fibras 1B. Se elas são sinérgicas e antagônicas ao mesmo tempo, ou seja, se eu tenho uma contração muito vigorosa do músculo, a fibra B, que é dos óxidos de entra em alerta, desarma o sistema. Se eu não sei o que está acontecendo com essa fibra, eu não consigo regular a pressão ou a força, não consigo regular nada. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine que o carro que tem aquele detetor de atrás da ré, né? Quando você liga o carro, ele começa a apitar a distância, né, que o carro está de um objeto, ele vai sinalizando para você. Mas se esses detectores estiverem estragados, por exemplo, se você tem 4 detectores, 3 estão estragados, você está trabalhando só com um detector de distância, a informação que está chegando para você, a informação falha. A chance de você bater a traseira do carro é muito grande, não é isso? Aí você vai lá e faz o quê? Vai limpar os sensores para poder tentar melhorar isso. Então, quando a gente tem lesão dessas fibras, é exatamente isso. O nosso cérebro não vai receber as informações adequadas, entendeu? É um comandante desinformado, tá? E isso vai impactar nas informações que o cérebro trabalha. Mais do que isso, o cérebro vai ver essa lesão, vai ter uma informação equivocada e ele vai se adaptar a essa informação. Uma neuroplasticidade que não é adequada, uma neuroplasticidade que é uma dissonante. Não é uma adaptação positiva, é uma adaptação negativa. Eu até gosto de falar assim com os pacientes, é uma gambiarra que o seu cérebro está fazendo. E como todo mundo sabe, quando você faz aquele jeitinho para resolver uma coisa temporariamente, você sabe que é uma precariedade.
Mas o nosso sistema de proteção ele vai tentando ajustar. E esses desajustes acabam gerando um caos em toda a estrutura muscular. Então, você tem o impacto central, ele vai se adaptando à desinformação. Isso tudo é um arco reflexo. Você perdeu esse reflexo e o seu cérebro, seu cerebelo, que são os responsáveis, os dois grandes maestros do seu movimento, eles passam a não saber o que comandar o músculo. Então, a chance de você ter uma outra queda, a chance de você ter um outro entorse ou outra lesão muscular, ela fica muito elevada por causa disso. E aí vira esse ciclo vicioso dessa disfunção neuromuscular. Você tem uma lesão, o seu cérebro não tem informação adequada, você tem um risco de queda aumentado, todos os fatores de risco mais elevados, acaba tendo uma outra lesão e vira um ciclo vicioso bem negativo para você, né? E aí, como é que a gente propõe essa solução para você? A gente tem que deixar o cérebro e a região afetada em sincronia de novo. Como que a gente propõe fazer isso? A gente propõe com dois tipos de intervenções diferentes. Primeiro, a neuromodulação. A neuromodulação, ela funciona para limpar essas vias neurológicas. Eu vou falar tecnicamente, falar sobre as membranas, sobre o potencial de ação, mas isso é um termo técnico para o colega que é médico, que não é da área da ortopedia, ele vai ler o slide aí e vai entender direitinho o que nós estamos falando. Mas para você que não é médico, é uma coisa muito simples. Vamos voltar ao exemplo do carro. Nós estamos lá com o carro dando marcha ré e nós estamos lá com os nossos detectores de distância, de obstáculos sujos de areia, às vezes está mal conectados os fios, você vai lá, passa um paninho, limpa essas conexões, vai numa oficina, pede o cara para resolver essa parte elétrica e esses detectores voltam a funcionar. A neuromodulação é exatamente isso. É uma prática em que você tem estímulos ou centrais ou periféricos. Esses estímulos podem ser elétricos ou magnéticos e eles vão alterar essas disfunções que estão ocorrendo tanto na periferia quanto no sistema nervoso central. Para quem quer mais aprofundar na área, estou deixando esses textos de referência sobre neuromodulação. Depois dá um print e faça sua pesquisa. A neuromodulação, ela tenta, juntamente com as outras terapias, fazer o quê? Restaurar a conversa entre o músculo e o cérebro, tá? Pode ser central, como a, trans, a, a neuromodulação transcraniana magnética, pode ser o TDCS, que é via uma corrente galvânica, pode ser por outros estímulos elétricos, via, por exemplo, uma neuromodulação periférica, que todos esses sinais que nós estamos dando, ele tem o objetivo de fazer essa reabilitação muscular, tá? Não se trata só de você chegar lá, mexer na parte muscular, não. Você está melhorando as vias de informação entre cérebro e músculo. E aí, como é que ela vai acelerar? Ela melhora essa integração dos sensores, né? Ela vai melhorar a comunicação entre o cérebro e o músculo, tá? Ela vai melhorar a questão da inibição. Vocês lembram que eu tenho uma fibra A e B, uma trabalha com força, a outra trabalhando inibindo o excesso de força, e, e essa inibição evita o quê? Se eu tenho uma informação desconexa, você imagina o seguinte: eu, para pegar 10 quilos no peso, eu tenho que calcular uma força no músculo para levantar esses 10 quilos. Com a perda
dessa sensibilidade, você também não vai saber a quantidade de força que você tem que colocar para levantar esses 10 quilos. Essa é a questão. Você tem uma inibição grande dessas fibras, você não vai ter o recrutamento de todas as fibras musculares necessárias ao movimento que você se propôs a fazer. E ajuda o cérebro a voltar para uma neuroplasticidade que é harmônica a todo outro sistema, né? Existe um perfil de segurança na neuromodulação, é uma técnica sem muitos efeitos colaterais ou pequenos efeitos colaterais que são resolvidos. Isso a literatura está bem resolvida com relação a isso. Falando sobre nossas aplicações clínicas mais rotineiras, o que é mais comum é a questão do entorse de tornozelo. Você tem um entorse de tornozelo agudo e ou entorse de tornozelo que já gerou uma estabilidade crônica no tornozelo, tá? O que acontece? A gente, trabalhando junto com a fisioterapia, a gente melhora essa comunicação entre o cérebro e essas fibras, que são fibras aferentes, são fibras que sobem com a informação para o cérebro, e a eferência, que é o comando do cérebro, começa a melhorar a comunicação de ida e volta. Isso é quase que instantaneamente, você propicia isso. Já no déficit mais crônico, você pode fazer uma neuromodulação, né, na musculatura, e isso melhora bem o desempenho desse músculo, ajuda esse músculo que não estava tendo um recrutamento adequado das fibras, a liberar essas fibras. Você imagina que tiver alguma aderência muscular depois da lesão muscular, a neuromodulação ajuda com o estímulo elétrico soltar essa aderência também. Então você tem uma aplicação bem interessante com resultados na literatura dizendo que a neuromodulação com estímulos elétricos, ela trabalha bem com essa estabilidade crônica do tornozelo. Como assim? Ela melhora o ângulo de inversão, ela melhora a velocidade de pico, mas o que funciona isso? É simples assim. Vou mostrar para vocês. Quando você tem um entorse e o pé vira para fora, né? O que a gente chama de inversão, você tem músculos que ficam contraídos e não conseguem fazer o movimento adequado do pé. Ele tem que descer, tocar no solo completamente, né? E depois ele descola do solo de novo. Esse movimento, ele está prejudicado quando você tem lesões dessas fibras, tanto as fibras 1A quanto 1B, que são as fibras que dizem para o cérebro como que está a posição do pé. A neuromodulação, segundo esse estudo aqui, mostra para a gente essa redução, tanto o ângulo de toque e o ângulo de correção, para não deixar o tornozelo virar de novo e aumentar o ciclo de estabilidade. E também aumenta um pouco a força dessa pisada. Como a gente estava comentando, né? Aí tem o entorse de tornozelo. Você tem que combinar isso com a fisioterapia, fazendo a reabilitação funcional, tá? E aí você tem vários protocolos de recomendação de como você vai usar a neuromodulação e seus objetivos principais. Cada lesão, cada técnica tem uma particularidade de aplicação de um protocolo. Não existe um protocolo genérico que você chegue, vamos usar como nós usamos, por exemplo, aspirina para febre, vou tomar um comprimido de dipirona ou aspirina ou paracetamol para febre e a febre vai passar. Não funciona assim. A neuromodulação ela tem que ser feita individualizada para cada paciente, para observar a origem da lesão, as consequências da lesão, quais são as cadeias musculares que foram afetadas por essa lesão, para que sim a gente possa aplicar
vários protocolos sugeridos de acordo com o tipo de lesão. Vale ressaltar também que ela é uma peça essencial da reabilitação do paciente, mas ela não é uma única solução. A neuromodulação, ela não substitui a reabilitação. Ela atua como uma ferramenta que vai trabalhar junto para otimizar o trabalho da fisioterapia. A fisioterapia tem os seus limites, do mesmo modo que a neuromodulação também. Então a gente combina essas duas ações e vai acelerar e vai levar a uma recuperação plena da lesão. E você tem que lembrar essa advertência, né? Você tem que tratar o todo o corpo, né? O sistema, não apenas o tecido. Você só recupera realmente uma lesão, não só na questão da cicatrização do tecido, mas também nessa regeneração e na comunicação precisa entre o sistema periférico e o cérebro. Sistema nervoso periférico e o cérebro. Os braços e o cérebro têm que ter uma informação precisa, tá? As lesões musculares geram uma disfunção profunda das fibras, tanto um A quanto um B, comprometendo a propriocepção, a percepção do corpo no solo, no meio, no ambiente, tá? A neuromodulação é uma estratégia segura. Você pode tratar o entorse de tornozelo sem muitas complicações. Mas a abordagem multinodal, combinado com fisioterapia, baseado em exercícios com neuromodulação, é o padrão ouro para recuperar o indivíduo. E tanto a neuromodulação quanto a fisioterapia, você tem que fazer algumas coisas. Por exemplo, treinamentos com forças excêntricas, você vai ter que melhorar com exercícios de propriocepção, você vai ter que fazer um bom condicionamento motor, ou vai ter que fazer um treino de equilíbrio, e associado à neuromodulação, você consegue encaixar esse quebra-cabeça e você está totalmente reabilitado. Essas aqui são as recomendações especificamente sobre as lesões musculares. As primeiras referências eram sobre genéricas, né, sobre o que seria neuromodulação, e aqui seria a aplicação. Mais uma vez agradeço vocês, deixem seu like, se inscrevam no canal e até a próxima live.